Você tem dor nas costas? Você sente dormência, fraqueza, formigamento nas pernas? Você sabia que isso pode ser hérnia de disco, uma condição comum que afeta cerca de 90 mil pessoas por ano no Brasil? Será que tem cura? Será que é só cirúrgico? Será que tem como prevenir? É sobre isso que a gente vai conversar agora no nosso quadro Mais Saúde. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. Quem vai responder todas e outras dúvidas pra gente é o médico especialista em cirurgia de coluna, Dr. Ernesto Guimarães. Dr. Ernesto, é um prazer recebê-lo. Obrigada que você está aqui com a gente. Prazer meu. Bom, falando de hérnia. Hérnia sempre tem dor? Quem tem dor é porque tem hérnia? Ou não quer dizer nada? Não quer dizer. A maioria das pessoas tem alguma lesão degenerativa de desgaste na coluna. Alguma delas evolui para hérnia de disco e outras não. Tem pessoas que têm hérnia e não sentem dor. É comum. Para quem não sabe, o que é exatamente a hérnia de disco e quando que ela acontece? A hérnia, na verdade, é um pedaço do nosso amortecedor ali entre as vértebras que acaba se deslocando. E aí podendo comprimir o nervo, a medula, causando sintomas nos braços ou nas pernas. A gente está vendo umas imagenzinhas ali. A hérnia é exatamente o azulzinho? O azulzinho, é. E o nervo é o amarelinho que está saindo, ó, e comprime o nervo ou a medula e a pessoa começa a sentir a famosa dor ciática. Né? E é só no ciático que sente dor? Não, pode. A lesão do nervo, ela pode ocasionar alguns sintomas, como formigamento. Às vezes a pessoa não tem dor, mas sente uma dormência na mão, na perna. Ela pode causar dor e não causar dormência. E às vezes uma falta de sensibilidade ou uma perda de força pode ser um sinal de uma compressão do nervo. Por que as pessoas têm hérnia? Porque a gente envelhece, né? E o disco vai gastando. Algumas pessoas que praticam atividade física, que fazem fortalecimento da região do core, que a gente fala que é abdômen lombar, acabam tendo menos lesões e muitas vezes tem a lesão e não tem dor, porque a musculatura ela tá boa, né? É como se protegesse a coluna? Protege, com certeza. Funciona muito bem. 80% das vezes o problema ele não é cirúrgico. Tá. Como que a gente consegue saber isso? Só com o especialista? O ortopedista, no meu caso, com especialidade em cirurgia de coluna ou neurocirurgião, eles estão aptos para tratar esse tipo de problema. A gente fala cirurgia em coluna, já dá até um arrepio, né? Hoje, na verdade, a medicina evoluiu muito. É muito mais tranquilo, a gente pode ficar muito tranquilo caso o caso da pessoa seja cirúrgico? Sim, a tecnologia, ela nos ajuda um monte, né? A cirurgia de coluna tem uma fama muito negativa, né? Mas isso é uma coisa do passado, assim, sabe? Não acontece mais. É muito raro hoje ter lesões neurológicas, né? Porque a cirurgia se tornou segura. No caso da hérnia de disco, a gente, na maioria das vezes, pode tirar por vídeo, por endoscopia. Ah, é? Que é um tubinho de 1 centímetro que vai lá dentro e tira a hérnia. Mas você falou endoscopia? Endoscopia é na coluna. A gente faz um furinho nas costas e entra com um tubinho. É isso aqui que você trouxe? Que é isso aqui, antes. Vou abrir para você. É abrir? Então, vamos ver. Vamos lá. Então, a cirurgia, ela é feita por um tubinho. Esse aqui é um dos tipos de materiais, né, que a gente utiliza. Mas a gente faz a cirurgia por aqui, ó. A gente entra dentro da coluna, guiado por um raio-x, né? Posso pegar? Claro, claro. Tá. E isso daqui, ou seja, bem minucioso. Bem pequenininho, minimamente invasivo. E aqui entra as pecinhas que a gente utiliza, as pinças, né? O cautério, para poder trabalhar. Tá. E como seria a recuperação de uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia de coluna? A cirurgia de hérnia, normalmente o procedimento leva aí 50 minutos, 1h30. E em 4 horas, 5 horas, a pessoa está de pé andando, né? Quanto tempo? 4 a 5 horas. Sério? Sério. E essa aqui é uma broquinha, ó, que a gente utiliza lá dentro da coluna. Que ela é uma broca diamantada, né? Que a gente raspa o osso para abrir o espaço onde a medula tá pelo canal medular, né? Pelo osso. Quem que você faz mais cirurgia, homem ou mulher? É mais comum em mulheres, assim, acabam pegando mais. Não é válido, isso não vale. Sério? É, porque acaba ficando ou fazendo menos atividade física, né? A gente vê que a epidemiologia é mais em mulheres, a hérnia. E faixa etária? É difícil dizer, porque eu tô com um paciente que ele tem 13 anos e tem uma hérnia cirúrgica. A gente está fazendo o possível para não operar, né? E tem pacientes de 90, então
A faixa que mais acontece é dos 25 aos 40 anos. Ah, Então, é? pessoas novas, Pessoas super novas. A hérnia de disco, ele é um problema de pessoas jovens. Por mais que as pessoas achem o contrário, mas que é uma alteração do disco, né? E por que normalmente a pessoa tem isso? Porque ou pega um peso, o famoso mau jeito, né? Pratica atividades físicas como sem orientação, às vezes... Alto impacto? Tem pessoas que têm hérnia e fazem maratona sem dor. Então, a gente trata muito o sintoma do que a pessoa sente. Tem várias pessoas que correm e têm hérnia de disco, sem dor. Sem dor? Sem dor. Então não é porque a pessoa tem dor que ela vai ter uma hérnia de disco? Não. Tem gente que tem hérnia e não sente dor alguma. Exato. Agora, fortalecimento muscular, primeiro lugar, a gente precisa ter. Quais as outras questões que são importantes, fundamentais para a gente evitar a hérnia? Olha, na verdade é uma questão de hábitos de vida, né? Postura durante o trabalho, postura de dormir. Às vezes a pessoa que fica muito tempo sentada, ela não faz esforço, não pega peso, mas ela fica o dia inteiro na mesma posição sentada, não levanta, não faz os alongamentos. E aí o disco, ele acaba sofrendo, né? Porque fica a pressão no mesmo ponto. E aí é uma questão de física, uma pressão hidrostática, ele vai caindo e vai fazendo a lesão. Então, o que tem de gente que fica sentado o dia Muitas, inteiro, 8 horas, mais de 8 horas por dia. Tem gente até no meu ouvido falou assim, eu. Falei, aí, ó, tá com dor no ciático, tem que investigar. Você tem dúvidas? 43 999520380. Participa com a gente. Manda sua dúvida, manda sua mensagem. Lembrando que você pode participar com a gente também via chat do YouTube, @ReikiTVLondrina. Já tem mensagem de telespectador? Doutor, vamos ver? Olha lá. Oi, Sara, boa tarde. Um dia eu tive muita dor na lombar. Descobri que eu ainda não tenho hérnia, mas o médico disse que tá quase. Ele me falou que tem umas tiras de proteção e que as minhas estão se rompendo. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí, mensagem de telespectadora, doutor. Então, a hérnia de disco, ela tem vários estágios, né? Às vezes ela pode vir de uma vez só, ou outras vezes ela vai degenerando, ela vai gastando aos poucos. O que você tem que fazer é essa proteção que você está perdendo, você vai usar a musculatura para proteger e que o teu disco dure mais tempo. Doutor, você falou de um rapaz de 12, 13 anos. 13 anos. Tá, mas e o caso dele? Na verdade, esse paciente ele tem algumas alterações genéticas, mas o principal é que ele fez uma hérnia. Ele anda de moto com o pai, motinho, né? E bicicleta, faz manobras e acabou fazendo uma hérnia. Impacto? Impacto, foi um trauma, né? E a gente fez um bloqueio de dor nele, para diminuir a dor, né, do rapaz. E a gente está tratando sem cirurgia. Está indo bem, está indo muito bem. Você falou então de impacto. Então, acidentes podem causar hérnia. Claro. E a pessoa pode nascer com hérnia? Nascer com hérnia de disco não, mas a pessoa pode nascer com uma alteração genética, anatômica, que favorece a hérnia de disco aparecer mais cedo. Tá. Vamos ver mais mensagens de telespectador? Olha lá. Boa tarde, Sara. Você tá linda como sempre. Eu já operei da coluna, porque a hérnia comprimiu o nervo ciático. Já faz 8 anos, mas eu nunca mais fui a mesma. Eu tenho dor desde o quadril, que vai até o pé. Eu sinto muito formigamento na perna direita. Pergunta pro doutor se isso tem cura? Excelente pergunta. E a Dalva que mandou mensagem, doutor. Oi, Dalva, às vezes, se você operou e depois da cirurgia você ficou bem, você teve uma melhora dos sintomas, isso é muito bom, né? Você teve um resultado bom na cirurgia. Se você está tendo dor depois de 8 anos da cirurgia, a primeira coisa a fazer é você ir no seu médico, fazer um exame, descobrir o motivo que você está com dor. Depois que você descobre isso, você pode tratar de uma forma mais... ter um resultado melhor, né? Podem ser coisas diferentes, diversas? Pode ser um processo inflamatório, ou pode ser uma nova hérnia, pode ser um desgaste. Então, o ideal é você procurar o seu médico e, de preferência, realizar um exame chamado ressonância. Doutor, acontece da pessoa operar de hérnia e depois ter hérnia de novo? Sim, acontece. Mas na mesma, não? Não, olha, pode ser, porque assim... Ó, Sério? Ah, Sim. meu Deus! Não, mas eu vou te explicar e você vai entender. Quando a gente tira uma hérnia de disco, um pedaço do teu amortecedor, ele já saiu. Ele está lá comprimindo o nervo, então a gente tem que tirar. Então, a cirurgia, ela vai lá e tira o pedacinho de hérnia que saiu. Tá. Ela não vai te dar uma coluna nova e não vai regenerar o disco, é o teu corpo que cicatriza. Então, as pessoas que têm uma nova hérnia, que é chamada de recidiva, é quando não fazem o tratamento depois da cirurgia. Entendi. E tem 14% de chance de fazer uma nova hérnia. Tá vendo? Tem que se cuidar. Tem um videozinho, é isso, Ferzinha?
Ó, vamos ver aqui, doutor, no plasma, por favor, pra gente mostrar. Pode ficar aqui, por gentileza. A gente vai mostrar um pouquinho mais ou menos como é que funciona. Coloca aí na tela pra gente ver. O que é isso, doutor? Ó, então essa é uma cirurgia que a gente realiza para hérnia de disco. Aqui a gente já está dentro do canal medular. Esse rosinha que está aparecendo aqui é o nervo. Tá. É uma das partes do nervo ciático, né? Na verdade, aí a raiz dele 5. E conforme a gente vai fazendo o tubinho, ó, que é essa sombra cinza que está aparecendo, a hérnia de disco, ela vai começar a sair, ó. Então, essa bolinha que sai é uma hérnia. Você corta, você tira. Então, a gente pode cortar ela, mas normalmente a gente usa uma pinça e vai pescando, vai tirando os fragmentos que saem de dentro do disco, que comprime o nervo que está aqui em cima. Essa é a pinça, a gente vai tirando a hérnia. A dor, para quem sente dor, alivia na hora? A maioria dos pacientes fala que parece que tira com a mão a dor. Já ouvi falar isso. Melhor é muito, muito. Só que tem que cuidar, né, depois da cirurgia. Tem que fazer o acompanhamento certinho. Olha só, gente, a gente está tendo uma vista de como o doutor vê. É isso aqui. E você vê, as pessoas têm medo de operar, é uma cirurgia minimamente invasiva. Minimamente. Você está de pé no mesmo dia, no outro dia vai para casa, por um cortinho de 1 centímetro. Então, as coisas mudaram bastante, né? Ô, gente, não, e uma coisa muito importante a gente dizer que a hérnia de disco é uma das doenças que mais afasta trabalhadores do seu ambiente de trabalho, porque está com dor, porque precisa ficar em repouso, mas porque não cuida, né? Isso é muito importante a gente dizer. Exato. Né? Atividade física antes, durante e depois. Esse é muito importante também. Agora, doutor, a gente estava falando sobre a questão da hérnia, a gente falou bastante de ciático, mais de lombar. Na verdade, a gente pode ter hérnia desde o comecinho da cervical? Sim, todos os discos da coluna podem fazer uma hérnia de disco, né? É mais comum na lombar e na cervical, na região do pescoço. É bem comum no pescoço. É muito comum? É comum em profissões como dentistas, profissões que ficam trabalhando com celular, computador. Tipo, a maioria das pessoas que ficam muito tempo no computador... Hoje em dia está todo mundo no celular assim? Tem uma chance maior de desenvolver uma hérnia de disco. Quem tem aqueles osteófitos, o famoso bico de papagaio, pode virar hérnia de disco? Na verdade, o osteófito ele é um problema diferente. Ele é quando o pedaço do disco, do desgaste, ele começa a calcificar. E aí faz o osteófito. Então, na verdade, o osteófito é uma alteração de degeneração do paciente mais idoso. Nossa, eu já tenho. Senta aqui, doutor. 439-9952-0380. Essa apresentadora tá demais, hein? Meu Deus do céu. Manda mensagem aqui pra gente ver. Boa tarde, Sara. O meu esposo ainda não deu hérnia de disco, mas tem um desgaste grande, L4, L5. Ele trabalha de pintor e quando entra em crise, vai parar no hospital. Tá doendo a coluna até pra dirigir carro. Oh, meu Deus do céu. É a Patrícia que mandou mensagem. Esse desgaste do disco, quando ele vai diminuindo, né, ele vai gastando, às vezes a pessoa não faz a hérnia e ele vai diminuindo. Pode ser o caso desse rapaz, né, que onde o osso está batendo osso com osso, ele faz um pinçamento do nervo pelo osso e não pela hérnia. Daí não é o caso de... é um caso de outro tipo de cirurgia. Mas daí também é para a questão cirúrgica. Se a pessoa, olha, eu acho que a gente sempre tem que ver a qualidade de vida que a pessoa está tendo, né? Se ela já tomou remédio, já fez físio, já fez o fortalecimento e não melhora, bom, ela vai ter que fazer alguma coisa ou vai ficar com dor, né? Doutor, eu acho que meus bicos de papagaio vão lá conversar com o senhor. Tá bom. Obrigada, tá, doutor? Foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Pode voltar mais vezes.